Pessoal, essa aqui é uma aula sobre o protocolo ICMP. Ela é uma aula conceitual, então ela vai funcionar de uma maneira um pouco diferente das outras aulas. Por quê? Porque ela vai funcionar combinada com uma aula prática, que é a aula de comandos ping, que eu estou linkando aqui em cima. Então, assista primeiro essa parte conceitual do protocolo ICMP e depois assista a aula de comandos ping para que, juntando esses dois conhecimentos, você realmente entenda como o protocolo funciona. Nessa aula a gente vai falar sobre as funções do protocolo ICMP, os tipos de mensagem ICMP, como é que funciona a estrutura do ICMP para você entender quais são os campos do cabeçalho. A gente vai discutir um pouco as principais funções do ICMP, que são reporte de erros e solicitação de informações. E a gente vai falar também sobre o checksum do ICMP, como é que ele é calculado. No final, a gente vai dar uma palavrinha sobre o que o protocolo ICMP tem a ver com segurança nas redes. Será que o protocolo ICMP gera uma vulnerabilidade na sua rede? A gente vai discutir isso no final dessa aula. Para começar, então, a gente vai falar sobre as funções do protocolo ICMP. Ou seja, por que o protocolo ICMP foi criado, com que propósito. E para você entender isso, é preciso que você entenda que o protocolo IP ele tem duas grandes deficiências. A primeira delas é que ele não tem nenhum mecanismo de correção ou reporte de erros. Ou seja, se um determinado host de origem quer se comunicar com o destino e por alguma razão essa mensagem não chegou até o destino, ou ela chegou lá com algum erro, qualquer que seja, esse destino não tem como se reportar à origem para avisar que um erro aconteceu, certo? Então, pelo menos ele não consegue fazer isso só com o protocolo IP. E eu sei que algumas pessoas que já são mais atenadas em redes podem dizer: ah, o protocolo IP não faz isso porque ele delega essa função a protocolos de camada superior, protocolos da camada 4, por exemplo, como é o caso do protocolo TCP, que a gente vai ter uma outra aula sobre ele. E, de fato, essas pessoas estarão certas. Só que existem protocolos de camadas superiores que não têm também esse tipo de mecanismo de controle e reporte de erro. Então, o que acontece? Se não houver um mecanismo da camada superior para fazer esse controle, alguém precisa fazê-lo na camada de rede. E aí quem faz é o ICMP, certo? Essa é a primeira função para a qual o ICMP foi criado, para poder ajudar o IP numa função que ele não tem, que é correção e reporte de erros, certo? A segunda função, que é a segunda grande deficiência do protocolo IP é que o protocolo IP não possui nenhum mecanismo de solicitação ou requisição de informação. Então, se um determinado host precisa de uma informação de outro dispositivo, ele não tem como solicitar através do protocolo IP. Então, ele usa o protocolo ICMP para poder fazer essa função. Então, você de cara já percebe que o protocolo ICMP ele foi criado para trabalhar em conjunto com o protocolo IP para sanar duas grandes deficiências. Essas deficiências estão ligadas basicamente a identificar erros e auxiliar na resolução de problemas, certo? É por isso que o protocolo ICMP foi criado. Perceba que ambos os protocolos, ICMP e IP, funcionam dentro da camada de redes. Eles funcionam em conjunto e eles são, inclusive, da mesma camada, que é a camada 3 do modelo OSI. Ainda sobre as funções do protocolo ICMP, perceba que aqui a gente tem um frame, que é a camada 2 do modelo OSI. Você tem lá o cabeçalho do frame, que é o frame header. Você tem o frame data, que é onde vão os dados que vão ser encapsulados aqui dentro. E você tem o frame trailer. Dentro do frame data, ou seja, a gente já viu isso, as camadas inferiores trabalham para as camadas superiores, certo? Ou seja, a camada superior é encapsulada dentro da camada inferior, então dentro do frame vai a mensagem IP, o pacote IP. E aí você tem o IP header, que é o cabeçalho IP, e a parte de dados, que é o que o IP vai transportar efetivamente. E aí dentro dos dados que o IP transporta, ele tem lá a mensagem ICMP. É por isso que o ICMP trabalha em conjunto com o IP, porque o IP ele encapsula as mensagens ICMP dentro dele. Falando sobre os tipos de mensagens ICMP, a gente vai entender que os tipos estão totalmente relacionados com as funções do protocolo ICMP. Porque se as duas principais funções do protocolo ICMP são mecanismo de correção e reporte de erros e solicitação de informação, é muito óbvio que
os tipos de mensagem SMP vão ficar definidos dentro dessas duas grandes categorias. Então você tem lá o Error Reporting Messages, que são as mensagens de reporte de erros, e você tem as Query Messages. Query tentando traduzir para o português, é como se fosse solicitação. Então, as query, as solicitações ou as mensagens de solicitação são colocadas dentro desse grande segundo grupo, certo? E aí você vê que cada grande grupo tem vários tipos de mensagens. Você tem aqui, nas mensagens de reporte de erro, 5 tipos de mensagem. E aqui dentro das mensagens de solicitação de informação, 2 tipos de mensagem, certo? Então, vocês vão ver que esses tipos de mensagens, são 5 tipos para reporte de erros e 2 tipos para solicitação de informação. Só que a gente não vai se deter demais de falar sobre todos eles. A gente vai falar mais sobre os principais deles, que são esses que eu destaquei em amarelo. Então você tem basicamente dois tipos mais comuns de mensagens de reporte de erros e um tipo mais comum de mensagem de solicitação de informação, de query message, certo? Mas, para não deixar passar em branco, eu vou dar uma leve tocada aí para você entender, por exemplo, o que são essas outras 3 mensagens de reporte de erros. Começando aqui pelo Source Quench. O Source Quench nada mais é do que o seguinte: imagine que, se você já entende um pouco do protocolo TCP, como você já deve entender até essa altura, você tem protocolos orientados à conexão e protocolos não orientados à conexão. Quando os protocolos são orientados à conexão, a origem sabe que o destino, ela tem um controle junto com o destino de como as mensagens estão chegando até lá, certo? Ele tem uma confirmação de que as mensagens estão chegando e ele sabe, inclusive, se esse destino está processando essas mensagens da maneira adequada. Por quê? O que pode acontecer? Quando a origem solta uma mensagem para o destino, pode ser que no meio dessa comunicação entre origem e destino, os roteadores intermediários tenham problemas de congestionamento, ou seja, muitas mensagens chegando ali naquelas avenidas virtuais nas quais as mensagens estão trafegando. Às vezes até é um problema de congestionamento no próprio host de destino, né? Nem nas vias intermediárias ou nos roteadores intermediários. É o próprio destino que não está conseguindo processar na velocidade adequada aquelas informações que estão chegando. Quando você tem um protocolo de camada superior que cuida desse controle do fluxo e do congestionamento, é ok, porque ele mesmo vai lidar com esse controle do fluxo da informação para pedir para que a origem diminua a taxa de informação que ela está gerando de mensagens. Ele vai dizer assim, olha, vai diminuindo aí, vai diminuindo porque o destino não está conseguindo processar essas mensagens adequadamente. Aí ele vai diminuindo até que estabelece um fluxo adequado. Só que o problema acontece quando você não tem nas camadas superiores um protocolo que seja orientado à conexão, como o DP, por exemplo. O DP, ele não sabe, quando você está se comunicando através do protocolo DP, na camada 4, a origem não sabe se existe um congestionamento no meio pelo qual a mensagem está passando ou se existe um congestionamento no destino. Então, o que vai acontecer? Vai ser gerado um erro no destino. E aí o destino precisa avisar a origem, ou os roteadores intermediários precisam avisar a origem que existe um congestionamento. E aí ele vai pedir à origem para que essa taxa de mensagens comece a diminuir de velocidade. E aí o que acontece? A origem vai gradativamente diminuindo a taxa de mensagens até que ela pare de receber informações de mensagens de erro, que no caso vão ser as mensagens do Source Quench. Ou seja, o Source Quench ele vai acontecer para fazer controle de fluxo e congestionamento quando os protocolos de camadas superiores não forem orientados à conexão. O ICMP é quem vai assumir para ele essa função para poder estar fazendo esse controle junto à origem, certo? Já o Parameters Problems, ele acontece quando um determinado parâmetro dentro do cabeçalho foi feito de uma maneira ambígua, ou seja, ele não está... como é que eu poderia dizer? É uma mensagem que ela não ficou clara, aquele parâmetro, com o que o protocolo quis dizer, ou então um determinado parâmetro dentro do cabeçalho, por exemplo, que tenha ficado em branco e por algum erro não tenha sido preenchido. Então, quando houver problemas de parâmetros dos cabeçalhos,
o protocolo ICMP vai fazer o reporte de erro dentro desse tipo de mensagem de erro aqui, que é o Parameter Problems. Já o Redirection é quando a origem está encaminhando para o Default Gateway errado a mensagem. Todo host, todos eles, possuem uma rota chamada Default Gateway, que é o endereço com o qual aquele computador se comunica com o resto do mundo. Ou seja, todo mundo que não está dentro da mesma LAN dele. Então, às vezes acontece desse default gateway estar colocado da maneira errada. E aí, toda vez que o host vai encaminhar uma mensagem para alguém de fora da rede dele, ele passa essa mensagem para o roteador errado. E aí, o roteador, que é o default gateway que ele está sendo usado erradamente, precisa avisar a origem para redirecionar aquela mensagem para o default gateway correto. E aí, o ICMP, dentro do grupo das mensagens de reporte de erro, vai usar o tipo de reporte de redirection para poder avisar para a origem que, olha, você está encaminhando as mensagens para o default gateway errado, certo? Mas eu não vou me deter muito sobre o source quench, o parameter problems e o redirection, porque eles não são muito comuns. A gente vai focar mais no destination unreachable e no time exceeded, que eu vou explicar daqui a pouco, certo? E já no query message, como eu disse, a gente vai focar no echo request e echo reply. Eu não vou falar aqui sobre o timestamp request e reply, certo? Caso você queira uma informação mais detalhada sobre esses tipos de erro, eu recomendo que você procure pelo livro do Foro Zan que eu estou usando nas referências bibliográficas dessa aula, tá certo? Aqui você tem a estrutura do cabeçalho ICMP. Repare aqui de cara que ele usa um cabeçalho de 32 bits ou 4 bytes, e aí bem aqui no meio ele divide esses 4 bytes em duas metades. A primeira metade você tem o tipo e o código, e na segunda metade você tem o checksum. Na primeira metade, que são os primeiros 8 bits, você tem o tipo. O tipo, como a gente já viu, são os grandes grupos de mensagens. E o código nada mais é do que um subgrupo dentro do tipo, para ajudar você de uma maneira mais específica a entender o porquê daquela mensagem ter ocorrido. Já o checksum, ele é um somatório que o protocolo faz para poder, ele faz um cálculo baseado em todos os dados que estão dentro desse pacote, para poder colocar o resultado desse cálculo aí, para que quando essa mensagem chegue até o destino, ela possa refazer esse cálculo e chegar ao mesmo número. Por que isso acontece? Para garantir que essa mensagem está íntegra, ou seja, que ela não sofreu nenhuma distorção ao longo do caminho, certo? Caso o checksum não dê exatamente igual ao checksum que foi calculado na origem, a mensagem é simplesmente descartada, certo? E repare aqui no final que dentro do corpo de dados de mensagem aqui do ICMP, ele carrega o Internet Header, que é o header do protocolo IP, ou seja, dentro do corpo de mensagem ICMP, ele vai carregar ali o cabeçalho IP original do pacote, que ele contém as informações de endereço de origem e destino do protocolo IP dos envolvidos, e ele vai carregar os primeiros 64 bits de dados do datagrama original. E o que vem a ser esses 64 bits? Eles vêm ser os endereços de porta de origem e destino e o número da sequência do segmento TCP ou UDP envolvido. Ou seja, dentro da mensagem ICMP, além do cabeçalho, que são os primeiros 4 bytes, ele vai carregar ali também, dentro dos primeiros 8 bytes, os endereços de porta e o número de sequência do segmento, para que quando ele reporte para a origem um problema, a origem tenha todas as informações sobre o par envolvido. E o que são todas as informações? São os endereços de origem e destino do protocolo IP, ou seja, endereço IP de origem e endereço IP de destino, e ele tenha também os endereços da camada 4, que são os endereços de porta de origem e endereços de porta de destino. E além disso, ele tem exatamente o número da sequência do segmento do socket que estava sendo usado. Ele tem uma informação muito completa de endereçamento para poder entender especificamente quem estava envolvido naquela mensagem que ele está reportando. Então, a gente aqui nesse tópico 4 vai discutir as principais funções de reporte de erro do ICMP. Elas ficam concentradas em dois grandes tipos de mensagens, o Destination Unreachable e o Time Exceeded. O Destination Unreachable, que é destino inalcançável, ele acontece quando a mensagem não conseguiu chegar até o destino. Isso acontece às vezes porque a rede inteira com a qual você está tentando se comunicar
não está disponível, ou só uma máquina, por exemplo, não está disponível. É o caso, por exemplo, aqui ó, do código 0, Network Unreachable, ou seja, a mensagem saiu da origem, tentou chegar até o destino, mas a rede inteira estava fora do ar. Ou pode acontecer o código 1, que é o Host Unreachable, ou seja, a máquina de destino é que não foi encontrada. Ou a máquina podia estar desligada ou simplesmente fora do ar, por exemplo. Além de outros tipos de mensagem, como o código 6, que é o Destination Network Unknown. Qual é a diferença do código 6 para o código 0, por exemplo? Porque no código 6, a rede de destino é desconhecida, ou seja, não existe rota no roteador que aponte para aquele destino que você está tentando alcançar, certo? E a mesma coisa vale de uma maneira análoga para o código 7, que é o Destination Host Unknown, ou seja, a máquina de destino não consta na tabela de roteamento, certo? Então, esse é um tipo de mensagem muito, muito, muito comum de acontecer, certo? Existem códigos de 0 a 15 para o Destination Unreachable. E caso você queira saber de todos eles em detalhes, eu recomendo que você consulte ou a RFC, naquele link que eu coloquei lá no começo, ou o livro do Forozan, que eu coloco aqui nas referências bibliográficas. Então aqui eu só estou focando nas principais, que são as mais utilizadas. Já o Time Exceeded acontece quando o TTL expira. Ou seja, todo o pacote ele tem um campo chamado TTL. Esse TTL ele pode ser de uma quantidade diferente de números, mas geralmente ele começa a partir do número 64 ou 128 e daí por diante. E aí o que acontece? Cada vez que esse pacote é manipulado por um dispositivo da camada 3, como um roteador, por exemplo, esse TTL ele é decrementado, ou seja, ele é diminuído em 1. Então, se você tinha um TTL 64 na origem e ele passa pelo primeiro roteador, ele vira um 63. Quando ele passa pelo segundo roteador, antes de chegar ao destino, ele vira 62. E assim por diante. E aí o que acontece? Caso o TTL chegue a 0, esse pacote ele é imediatamente descartado, certo? Para não chegar ao destino. Por que que isso acontece? Isso acontece às vezes porque a rede está em looping, certo? Ou seja, o pacote está andando em ciclos sem conseguir chegar até o destino. E aí, se o pacote ficar em looping, à medida que o tempo vai passando, vários pacotes vão entrando em looping, aqueles pacotes vão ocupando banda na rede, e aí chega uma hora que eles causam um congestionamento na rede e causam um problema maior ainda. Para evitar que isso aconteça, que esses pacotes fiquem perdidos na rede e invariavelmente causem um congestionamento, o TTL chega até 0 e aí esse pacote ele é naturalmente descartado mesmo que ele esteja em looping, certo? E aí quando isso acontece, o tipo de mensagem é a 11 e o código é o 0, certo? Acontece também o tipo 11 código 1 no Time Exceeded, porque é o seguinte, às vezes a mensagem ela precisa ser fragmentada, um pacote ele precisa ser dividido em vários pedaços menores para passar por uma determinada rede, certo? E aí o que acontece? Quando o endereço de destino, o host de destino, recebe o primeiro fragmento, ele inicia um contador para ter um tempo limite para poder receber o último fragmento, para ele não ficar esperando infinitamente pelo último fragmento para recompor aquela mensagem. E aí, se esse tempo é excedido, o que você vai ter é uma mensagem CMP com tipo 11, código 1, certo? E agora aqui no tópico 5 a gente discute as funções de solicitação de informação, que são os famosos echo request e echo reply. Quando você dá lá um ping, e aí você vai entender isso melhor na aula, que é a aula que eu linkei aqui em cima, você vai entender que quando você executa o comando ping, você gera uma mensagem echo request, e aí quando você recebe uma mensagem de volta como resposta, você recebe uma mensagem que é o echo reply, certo? Quando você consegue pingar, como a gente chama no linguajar de rede, uma máquina de destino, um dispositivo qualquer de destino, você garante ali que toda a camada 3 está funcionando corretamente, ou seja, aquilo é uma prova que não só a origem está funcionando bem até a camada 3, como o destino está funcionando até a camada 3, como inclusive todos os dispositivos intermediários, que são os roteadores, as mídias todas, que estão interligando todas as pistas virtuais entre a origem e destino, elas estão funcionando, recebendo, processando e encaminhando as mensagens IPs corretamente. Isso pelo menos até a camada 3, ou seja, camadas 1, 2 e 3.
Daí por diante, você passa, se você ainda estiver tendo um problema, você passa a investigar se a camada 4 ou a camada de aplicações, por exemplo, pode ter algum problema. Mas você garante desde já, se ele recebe um ping de volta, que está tudo funcionando corretamente até a camada 3. É por isso que é muito utilizado esse tipo de mensagem pelo analista de rede. Aqui, já quase no final, a gente vai falar sobre como é que o checksum do ICMP é calculado. E aí, aqui eu peguei uma mensagem ICMP genérica, tá certo? Você tem lá os primeiros 4 bytes do cabeçalho, certo? Do header. E a mensagem, ela vai sendo dividida em palavras de 2 bytes. Ou seja, ele pega o 8 e o 0, que formam os primeiros 2 bytes, e escreve eles no formato binário. Depois ele pega o 0, que está ali naqueles outros 2 bytes, e escreve ele no formato binário. Depois ele pega aquele 1, que está ali embaixo, já na segunda linha, e transforma, que são mais 2 bytes, e transcreve ele para o sistema binário. A mesma coisa com o 9, a mesma coisa com o T e o E, que formam os primeiros 2 bytes da terceira linha, e com o S e o T, que formam os últimos 2 bytes da terceira linha. Ou seja, ele pegou toda aquela linha de informações de 2 em 2 bytes, transcreveu para o binário, certo? Colocou elas em colunas enfileiradas, e aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um somatório desses números. E depois ele vai fazer um complemento desses somatórios. Reparem que eu marquei aqui em vermelho, que é o local onde o checksum vai ser inserido. Então, como a gente ainda não sabe o número do checksum, porque o somatório ainda não foi feito, ele é inicialmente computado como 0. Então, ele soma lá o 8 e o 0, transcreveu aqui para o binário, soma o 0, que vai ser onde o checksum vai ser inserido, coloca o 1, que são outros 2 bytes, o 9, que são outros 2 bytes, a palavra teste, se você dividir ela no meio, você tem o T e o E, que são os primeiros 2 bytes, o S e o T, que são os outros 2 bytes. Faz o somatório, chegou aqui a um número binário de 2 bytes, e aí depois ele faz a complementação desse número, ou seja, tudo que é 1 vira 0 e tudo que é 0 vira 1. E aí ele pega esse valor do checksum e insere aqui aonde é o campo no cabeçalho do ICMP, onde o checksum fica, como a gente viu lá no começo. Esse primeiro byte, o 8, é o tipo, esse segundo byte aqui é o código, e esses outros 2 bytes aqui é o checksum. Então é assim que o checksum é calculado no pacote ICMP, tá certo? Chegamos então aqui na última parte da aula e fica a pergunta: será que é realmente necessário bloquear o protocolo ICMP na rede para poder prevenir de ataques maliciosos, para evitar vulnerabilidade na rede? E aí, nessa questão é interessante consultar a literatura de quem trabalha na área, como por exemplo o livro do João Heriberto Mota Filho. E aí ele é muito claro ao afirmar que não é necessário. O protocolo ICMP não gera grande vulnerabilidade na rede. Inclusive, ele cita isso no livro, apontando que outros fabricantes, outras grandes indústrias que operam na rede não bloqueiam ICMP. Se você tentar pingar, por exemplo, o site do Google, do Yahoo, da Microsoft, todos eles respondem em ICMP, assim como os roteadores das grandes operadoras trabalham com o protocolo ICMP ativado. Se você usar o traceroute, por exemplo, que é um comando que utiliza o ICMP para poder descobrir a rota do tráfego na rede, você vai ver que você consegue descobrir os roteadores das principais operadoras, consegue descobrir o caminho que o seu tráfego está fazendo da sua casa até o destino de um desses grandes servidores que eu citei. Então, é algo que é vastamente utilizado por todas as pessoas. É claro que você pode se prevenir. E aí, você tem lá a RFC 5927, por exemplo, que ela descreve vários tipos de ataque que utilizam o ICMP e já dá ali para você algumas soluções para poder evitar possíveis coisas que podem ser exploradas com esse protocolo. Mas no próprio livro do Heriberto, ele cita inclusive outros autores para poder dizer que a maioria dos ataques hoje em dia ocorre via TCP, que os ataques ICMP, na maioria deles, já foram mitigados pela própria evolução e as atualizações dos sistemas operacionais mais modernos, certo? Ele cita inclusive lá
um comando que você pode aplicar se você tiver instalado o iptables, que é um firewall para o Linux, certo? E aí o que o iptables está fazendo aqui? Se você observar a primeira linha, ele está colocando lá, olha, o "-p" para definir um protocolo de entrada, ele está definindo ali o protocolo ICMP, e ele define o protocolo ICMP mensagens do tipo 8, que são aquelas mensagens, se você voltar na tabelinha aqui da aula, de echo request, e ele define um limite de requisições que a máquina pode receber. E aí você vê ali que ele limita a 10 requisições por segundo. Todo o resto, como você vê aqui na segunda linha, ele dá um drop, ou seja, ele descarta. Então, a sua máquina, se você instalar o seu servidor, se você instalar o iptables e colocar apenas essas duas linhas aí para funcionar, você já não vai ficar com seu servidor exposto a um ataque de inundação de requisições de mensagens echo request. Então, tem técnicas para poder mitigar esse tipo de situação e definitivamente não é recomendado que você bloqueie o tráfego ICMP na sua rede, porque ele é muito importante para auxiliar nas mensagens de alerta, seja no reporte de erros, seja no auxílio quando o analista de redes usa o protocolo ICMP para poder solicitar informações para ajudar a ele a resolver um problema, certo? Então fica aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de assistir os comandos para a auditoria de redes do Ping, porque entendendo a teoria e a prática, aí sim você vai se envolver e vai ter entendido completamente o assunto. Um abraço e até a próxima aula.